clínico. Eu vou apresentar o caso, Ronaldo Cairala, da Faculdade de Medicina da USP, e as discutidoras serão a doutora Cláudia Costa, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, professora de pneumologia, a doutora Karen Stoher, também professora de pneumologia da Universidade Federal do Paraná e da PUC, também do Paraná, e a doutora Ellen Nascimento, que é patologista USP. Então, agradeço aí a presença dos participantes. Nós vamos ter uma apresentação de caso, com discussão durante a apresentação, e está aberto aí o Q&A para perguntas. Então, as perguntas devem ser direcionadas para esse setor. Aí embaixo da tela tem um QA. As perguntas vão ser direcionadas e, dentro do possível, nós vamos respondendo. Evitem o chat para perguntas. O chat deve ser reservado para algum comentário não relacionado a perguntas, né? Então, acho que já estão todos a postos. Vamos começar a apresentação. Eu vou compartilhar aqui um minutinho. Então, esse é o nosso encontro de hoje, discussão de casos clínicos, de um caso clínico, os debatedores, as debatedoras, né? Então, é uma mesa aí bastante rica para discutir, de discutidoras. Então, é um caso clínico. Vamos já iniciar aqui a apresentação. Então, é uma senhora de 60 anos, empresária daqui de São Paulo, e tem uma queixa. Em 2017, ela começou com um quadro de dispneia e tosse seca, procurou um pronto-socorro, foi feito o diagnóstico de pneumonia, e, na ocasião, ela recebeu antibiótico, corticoide, com melhora, ficou um tempo bem. Em 2018, retornaram os sintomas, ela procurou um outro colega que, após o exame clínico, pediu uma tomografia. Eu coloquei logo a tomografia para ser a primeira discussão aqui, o aspecto tomográfico. Eu vou passar a tomo e depois nós vamos comentar isso. Então, as imagens de mediastino. E o pulmão. Então, voltando, aqui no mediastino, um discreto aumento de gânglio na região subcarinal, para cima nada importante. Já dá para ver que ela tem próteses mamárias, né? Coração ok. E aqui no pulmão, o que chama atenção
esse padrão de vidro fosco predominando nas bases, né, com algumas lesões nodulares. Aqui mais alguns nódulos, um vidro fosco difuso e alguns nódulos. Aqui na região da carina, mais um nódulo, outro, vidro fosco, alguns nódulos em vidro fosco, outros um pouco mais densos, uma areazinha de consolidação aqui em cima. Então, deu para fixar bem aí a imagem, né? O vidro fosco, os nódulos. Então, Cláudio, eu queria abrir a discussão nesse ponto, levar em conta aí os achados da tomografia e essa queixa de dispneia e tosse mais ou menos aí de 1 ano, com melhor e pior. O que você comentaria aí das hipóteses com essa imagem? Vamos lá, então. Boa noite. Estão me ouvindo bem? Acho que você precisa falar um pouco mais alto, por favor. Então, tá. Boa noite, gente. Vocês conseguem? Estão me ouvindo bem? Agora sim. Antes de tudo, é um prazer estar aqui participando numa discussão de caso clínico. Tenho certeza que vai ser algum diagnóstico desafiador. Eu não sei qual é o diagnóstico, nem eu nem a Karen, então vai ser um debate que eu acredito que seja bem interessante. E o que a gente tem até agora, que é, então, uma paciente, mulher, né, 60 anos, e que ela vem não com 1 ano, mas 3 anos de doença, não é isso, Cairala? Pelo que eu entendi, 1 ano, começou... Ah, tá, então não é, ela não, a gente não está em 2020, ela tem... de Nós estamos em 2017. 2018. Ah, então tá bom. Então, ela tem uma doença de 1 ano de duração, mas, de qualquer maneira, uma doença crônica, então, de 1 ano, com dispneia e tosse, que eu vi ali no primeiro slide, você colocou que melhorava com corticoide, então, alguma melhora, pelo menos, vai e volta, né? E que tem uma tomografia com esses aspectos que você está salientando, ou seja, tem alguma adenomegalia, não parece ter nos hilos, mas tem adenomegalia mediastinal. Uma das coisas que eu pergunto para você é por que ela, se você pode responder agora, por que ela colocou essa prótese? Quer dizer, teve alguma doença de mama, alguma Foi coisa? estética. Ou só estético? Tá, senão entrariam outras hipóteses aí também, né? Então, ela tem esses achados que são em vidro fosco, mas nessa imagem que você está deixando aí, lembra até uma... Agora você mudou, mas tinha uma imagem aí que envolve muito o brônquio, né? É bem ao redor de via aérea, lembrando até uma imagem que simula, né? Aí parece como fosse um COP, né? Uma imagem que está envolvendo aí uma via aérea. Em outras, a gente também vê isso, quer dizer, parece que esses nódulos ou esses vidros foscos, eles estão ao redor, sempre assim, ao redor de via aéreas. Em várias delas, você consegue ver dentro o brônquio, né? Também, de forma interessante, exatamente, a gente também tem nódulos muito periféricos, muito na região subpleural, né? Então, isso é um achado bem interessante e que predomina um pouco mais nas bases, né? Se a gente fosse abrir um leque de diagnósticos diferenciais, a gente poderia colocar aí, dentro das doenças intersticiais que a gente mais vê, a gente poderia pensar em causas conhecidas, né? E aí uma mulher, a gente pensaria em doenças do colágeno, embora, né, a faixa etária a gente sempre pensa um pouquinho mais nova, com vidro fosco, isso poderia encaixar, a gente tem que ver se depois ela tem altos anticorpos ou não. Doenças ocupacionais, ela também não sei se tem alguma coisa na história, mas também não costuma melhorar com corticoide, nesse padrão tomográfico também não é o que a gente costuma ver. Seria mais uma doença aguda, e ela já tem um ano, né? Então, isso daí eu não coloco nas minhas hipóteses.
Medicamentos a gente vai ter que ver, né? Vidro fosco, a gente também sempre pensa em alguma droga envolvida, né? Então, isso seria de causas conhecidas. Dentro das doenças granulomatosas, é uma mulher de 60 anos, quer dizer, começou com esse quadro um pouco antes, né? A sarcoidose seria uma pedida para essa paciente, né? Linfonodo mediastinal, com imagens ao redor de vias aéreas, eu acho que esse é um diagnóstico que se impõe. A sarcoidose, ela tem um pouquinho mais de prevalência em mulheres do que em homens, pelo menos no Rio de Janeiro tem, a gente viu isso, em algumas literaturas é mais predomina em mulheres só de raça negra, mas a gente tem essa experiência. E, em geral, em mulheres um pouco mais novas, né, 35, 40 anos, mas pelo menos no nosso serviço a gente avaliou que tem aquele segundo pico por volta dos 55 anos. Ela estaria, né, um pouquinho mais do que isso, 59, porque ela teria 1 ano de doença, né, então 59 anos. Mas poderia ser sarcoidose, nódulos e esse vidro fosco, a gente também tem que pensar em pH, né? Então teria que ver história de exposição. A história também estaria, a idade estaria compatível, a melhora com corticoide estaria compatível, então o pH também pode ser uma hipótese interessante. As doenças granulomatosas, outras de doença infecciosa não entram aí, ou então só se fosse alguma coisa mais rara, uma doença de GG4, um negócio assim. Estou acreditando que seja algo mais tranquilo. As doenças idiopáticas fibrosantes, a FPI ela estaria na faixa etária, mas já vendo essa tomografia, não é, né? Então, a gente teria que pensar no COP, né, idiopática, rebuild, não sei se ela fuma ou não, isso é um dado que a gente, né, ainda não tem. As doenças císticas aqui não se impõem, e, enfim, eu acho que aí seriam só, eu acho que a gente já teria falado das mais importantes. Se não for isso, a gente vai ficar dentro de doenças mais raras, que a gente teria que abrir leque, né? Uma neoplasia com vidro fosco, perto ali pode acontecer, né? Linfoma, amiloidose, mas, enfim, aí eu prefiro esperar um pouquinho mais o que você vai trazer para a gente. Legal, Cláudia, acho que você abriu bem o leque. Karen, dentro da classificação da Fleischner, que é uma coisa que a gente sempre tenta colocar, onde você encaixaria esse caso, a classificação da Fleischner de tomografia? Lembrando que tem algumas... Sempre a gente pensa em doença fibrosante com essa história, né? A Cláudia já comentou que não parece, você concorda? Você encaixaria em qual das colunas lá da Fleischner ou da TS? Né? Ok. Gostaria de agradecer também o convite da sociedade, a primeira vez que eu estou fazendo esse projeto aqui, desse esquema de discussão online, então gostaria de agradecer o convite. Eu acho que a parte mais importante é o que você falou, doutor Carla, que não tem sinais aparentes, evidentes de fibrose a princípio, né? A gente tem um vidro fosco, que a gente sabe que eventualmente pode representar uma fibrose fina, mas a gente não tem, a princípio, uma bronquiectasia ou bronquiectasia de tração, não tem favelamento. A classificação ali da Fleischner, ela parece que ela abarca um pouco mais as doenças fibrosantes. Agora, nesse caso, não tendo favelamento, a gente já tira de PIL definitivo, né? Não tendo bronquiectasia de tração, também a gente tiraria a possibilidade de ser um PIL provável. A questão de ser indeterminada, ela é mais compatível quando você tem mais reticulado, basal, aquela fipinha que a gente chama uma doença mais incipiente, ele não tem reticulado. Então, por ter mais vidro fosco, eu colocaria como incompatível, né, ou achados indeterminados para PIL. Eu acrescentaria só um detalhe, antes de você comentar, que associado ao que a Cláudia comentou, a impressão que dá é que a gente tem vidro fosco e também tem um componente que parece mais centrolobular, algumas áreas que são mais centradas em via aérea, um componente de vidro fosco junto em áreas centrolobulares. Então, quando a gente coloca tudo isso junto, né, o vidro fosco com componente centrolobular, até inclusive os próprios nódulos, a gente esquece que os nódulos mais sólidos, eles podem representar também doença aérea.
Eu gostaria de ver nessa tomografia um corte em expiração, que aí a gente está vendo achados diretos, né, de doença de pequena via aérea, vidro fosco, achado centrolobular, mas eu gostaria de ver a tomografia num padrão em expiração para avaliar se a gente teria mosaico associado. Então, quando eu olho essa tomografia, a impressão que eu tenho é de um componente mais de via aérea, tipo bronquiolar ou bronquiolite. Essa seria, eu começaria daí os meus diagnósticos diferenciais. Excelente, cara. Infelizmente, essa tomografia era de outro serviço e não tinha os dados de expiração. Então, como foi bem comentado, é um vidro fosco difuso, né, com nódulos, com algum predomínio aí centrolobular, como a Karen reforçou. Eu coloquei esse slide aqui com o diagnóstico diferencial de vidro fosco. Talvez seja o principal diagnóstico diferencial em termos de opções, né? Vê que é uma lista aí, obviamente não é uma lista completa, mas reforça a importância de seguir em frente, né? A tomografia dá as pistas, mas o diagnóstico diferencial é bem amplo para vidro fosco, vai de edema e hemorragia alveolar, pneumonia viral, que nós temos visto bastante ultimamente, lembrar aí do Covid. Não era para falar de Covid, mas nessa época sempre a gente tem que comentar. Pneumocistose, pneumonia não específica, pH, as doenças do tecido conectivo, linfocitária, as tabaco relacionadas, metal duro, aspiração, até a própria sarcoidose, apesar de mais raro, como a Cláudia comentou, pode ter um padrão de vidro fosco. Drogas, né? Então a história é fundamental em toda doença intersticial, em particular quando há um predomínio do vidro fosco. Vamos ver o que ela contava mais, né? Então, ela tinha um ambiente de trabalho prévio com exposição a mofo, mas já estava afastada 1 ano de quando começou os sintomas. Ela trabalhava numa cozinha industrial por 10 anos. Não tabagista, de antecedentes pessoais, tem uma doença do refluxo sintomática, uma dislipidemia e um hipotireoidismo. Tem a prótese mamária e nega sintomas articulares e pensar numa doença, apesar de ter o hipotireoidismo, que já denota um certo grau de autoimunidade. E de medicação, estatina, bloqueador de bomba e reposição de hormônio tiroidiano. E ela já... esses exames são recentes, mas o da avaliação inicial eram semelhantes, né? Não tinha o hemograma, não chamava atenção de nada, e os autoanticorpos também um painel amplo, né? Todos não reagentes. Então, como é que nós estamos até agora? Então, a senhora de 60 anos, dispneia e tosse seca, tomo com vidro fosco e nódulos, sem sintomas sistêmicos, a não ser o hipotireoidismo e o refluxo, teve uma exposição no passado e um laboratório com autoanticorpos negativos. Karen, como é que fica o teu painel de hipóteses nesse momento da consulta?
Ok, eu vou concordar um pouco com o Dr. Badini, ele que escreveu do exame físico, eu sinto falta bastante do exame físico, né, para a gente avaliar, Ela tinha principalmente. estertores. É que não fomos. Acho que No, você esqueceu de no, no escrever exame de também. 2019 tinha estertor Então tá, pulmonar, mas na isso época eu ajuda. não sabia, né? Porque não fomos nós que fizemos. Era prévio, né? É. A gente sempre imagina, como eu comentei, do vidro fosco representando fibrose fina, e sempre que a gente ausculta estertor fino, é a impressão que tem algum componente talvez um pouco mais fibrosante nesse contexto, né? Pelo fato do quadro ser mais de longa data, de ter mais de pelo menos um ano de evolução, a gente já pensa que o COVID não deve ser, pelo menos não o COVID agudo, né, a princípio. Quadros infecciosos que poderiam fazer doença de pequena via aérea, a princípio, não parece ser o caso, porque ela tem já bastante tempo de evolução. Então, eu focaria principalmente nas doenças de comprometimento de pequena via aérea, a princípio, doenças com bronquiolite ou comprometimento bronquiolar. A gente poderia pensar em doenças do tecido conectivo, por exemplo, como bronquiolite folicular, eventualmente poderia fazer um padrão, que os nódulos centrolobulares às vezes são menores, mas poderia eventualmente fazer um padrão de comprometimento de pequena via aérea, mas a princípio ela não tem nenhum dado para artrite reumatoide, que geralmente vem associado com a bronquiolite folicular. Além disso, a gente poderia pensar em doença, em doença descamativa, né, pneumonia intersticial descamativa, mas, em geral, esses nódulos centrolobulares da pneumonia descamativa ou da bronquiolite respiratória, elas acontecem mais nos lobos superiores, principalmente da bronquiolite respiratória, e aqui da pacientes o comprometimento é mais dos lobos inferiores, né? E aí a gente tem esse componente de mofo, e sempre que a gente pensa em mofo e doença de pequena via aérea, o que casa bastante seria uma pneumonite por hipersensibilidade. Então, acho que nesse contexto seria um diagnóstico mais importante e o principal, a princípio, quando a gente junta esse contexto de mofo. O que fica só interessante é que aparentemente parece uma pH, que a gente chama hoje mais como pH crônica não fibrosante, né, do que pH subaguda, uma pH mais crônica que aparentemente talvez não tenha fibrose, então uma pH crônica não fibrosante e que seria meu diagnóstico principal talvez nesse momento, e que teoricamente a gente às vezes esquece, mas nesse contexto de pH crônica não fibrosante, às vezes você pode ter um predomínio de lobos inferiores também, porque a gente fica esperando muito lobo superior para pH, mas nesse contexto poderia ter um predomínio de lobos inferiores. Então, para mim, a princípio, seria o diagnóstico mais importante no momento. Ótimo. Antes de passar para a Cláudia, como as pessoas foram entrando, talvez não viram o começo da apresentação, e até esse momento ela estava sendo seguida por outro colega, né? Por isso, o professor Badini, que não tem o exame físico. Eu não tive acesso ao prontuário do colega, apenas informações da paciente. Então, até agora é tudo informação via a paciente. E, em resumo, é isso que está aí no slide, né? Ela tinha 1 ano de história e aquela tomo com vidro fosco e nódulos, negava sintomas sistêmicos, tinha um hipotireoidismo e uma exposição a mofo no passado e já trazia autoanticorpos negativos. Cláudia, você segue a linha da Karen ou tem outras hipóteses para acrescentar aqui? Bom, vamos lá. Essa história de mofo, ou a gente confia que ela está fora do contexto, né? Ou a coisa fica complicada. Porque, pelo dito aí, ela estava sem contato já com esse mofo há 1 ano antes de começar os sintomas, pelo menos foi isso que eu entendi. Então, eu não estou valorizando tanto. É claro que a gente fica tentado. Ouviu falar em mofo, né? Pneumologista, lida com doença intersticial, tem uma mulher, 60 anos, que tem, né, um filtrado lá com nódulos centrolobulares e que teve um contato com mofo. Eu acho que é uma tentação muito grande da gente entrar nessa história da pH, mas eu estou querendo questionar um pouco isso. O negócio da cozinha industrial, pelo que eu entendi, ela é empresária, né? Então, eu não sei se ela devia ter a cozinha, eu não sei se ela
trabalhava lá dentro da cozinha industrial. Dá uma Então, passada de vez em eu quando. acho que também não tinha nenhuma, isso aí está só para entrar como algo a mais. É interessante que ela não é tabagista, né? Então, isso daí eu acho que tira as doenças tabaco relacionadas, a Karen lembrou bem, né? Que a gente fala do rebuild, né? Acho que isso sai, né? Ela nunca fumou. E eu acho que um comentário que eu gostaria de fazer aí é da estatina, né? Que embora a gente não pegue com muita frequência, a gente sabe que as estatinas elas podem também causar lesão intersticial, né? Então, seria uma possibilidade, porque eu não sei há quanto tempo que ela usava essas estatinas. Então, isso é uma possibilidade. Outra coisa que é interessante é que essa paciente tem um VHS de 2, né? Então, Só um detalhe, esse VHS já é depois, né? O primeiro tá bom, O tá bom. primeiro eu tentei recuperar, não consegui. Entendi. Então, naquele Então, momento, a ela gente não poderia. sabe. Porque senão, puxa vida, né? Estava bem difícil. Então, do vidro fosco, realmente uma coisa que eu esqueci de falar, que você botou no slide, né? Que a gente tinha que colocar realmente, a gente tem que pensar em hemorragias e vasculites, coisas nesse sentido, né? Então, eu acho que falta isso. Das infecções fica fora, com um ano não teria. Covid, eu acho que mesmo que fosse hoje em dia, eu acho que não seria. A Covid não dá esse vidro fosco ali ao redor muito de vias aéreas, ele é mais periférico, né? Mas, enfim, está fora de contexto, foi 2017, não tinha Covid, nós éramos felizes. Enfim, eu acho que está faltando ainda algumas coisas. Eu poderia pedir alguns exames para essa paciente, mas, enfim, eu acho que ainda falta alguma coisa aí. Muito bom. Tem duas perguntas que acho que dá para a gente responder agora, né? Uma é se o padrão de vidro fosco pode representar adenocarcinoma lipídico, né? É um Claro. diferencial, sim. Sim. Eventualmente pode ser difuso naquela forma multicêntrica, né? Claro. E pode similar um nódulo centrolobular difuso, né? E a outra questão é em relação à prótese mamária, né? Que se o vazamento da prótese pode desencadear uma reação pulmonar. Alguma de vocês gostaria de responder sobre a prótese? Karen ou Cláudia? A princípio, só eu não me atentei ao detalhe de parecer ter extravasamento de conteúdo da prótese na toma, não prestei atenção nisso, mas não me pareceu. Mas até foi colocado ali com relação à linfonodomegalia, é importante Ela está lembrar bonitinha que mesmo. parece estar íntegra, né? Aparentemente não parece ter extravasamento ali de material da prótese. E a linfonodomegalia, no contexto de doença intersticial, pode ser simplesmente reacional, né? Claro, se você vê uma linfonodomegalia hilar bilateral, isso é mais estranho mesmo, mas uma linfonodomegalia, como você mostrou ali, mais subcarinal, a princípio pode ser só reacional pela doença intersticial mesmo. Então, não valorizei tanto essa questão da linfonodomegalia. Quando eu vi a prótese, eu fiquei pensando já que ela tivesse colocado e já estava pensando aqui num câncer de mama e que isso teria evoluído, que poderia ser uma metástase, alguma coisa desse, mas pelo visto ela só colocou por uma questão estética, então eu não fiz nenhum comentário nesse sentido. Acho que a prótese está direitinha ali, né? Realmente tem esse quadro, é um quadro tipo sarcoide, né? De reação ao silicone, principalmente quando ele vaza, né? E dá para encontrar até nos gânglios, né? Uma reação granulomatosa com figuras que lembram o silicone. Vamos em frente. E na ocasião, só reforçando, né, que isso ela já veio com tudo pronto, foi indicado como exame seguinte, já que ela não tinha uma exposição definitiva e um diagnóstico sorológico, foi indicado uma biópsia pulmonar,
que vocês acham? Teria feito alguma coisa antes, Cláudia, nesse momento? Algum exame prévio? Sim, eu não indicaria de cara a biópsia pulmonar, né? Eu acho que eu faria broncoscopia nela. Faria broncoscopia, pediria lavado broncoalveolar. Eu acho que o lavado poderia ajudar aí, né? Saber se é um padrão mais linfocítico, se ele é mais neutrofílico. Então, eu acho que a broncoscopia, e com essas lesões aí ao redor de vias aéreas, eu acho que a biópsia transbronca, ela poderia dar algum resultado. E caso não desse, eu ainda tentaria uma criobiópsia. Então, assim, eu não partiria para uma biópsia pulmonar a céu aberto, que eu estou entendendo que foi indicado para ela, né? Eu tentaria outras, tentaria ser menos invasivo. Karen, você acrescentaria algum exame a mais aí nessa investigação antes de ir para uma biópsia? Ou você acha que já dá para ter um diagnóstico definitivo com isso? Você daria preferência para bronco mesmo? Tá, eu acho que eu gostaria de uma função pulmonar, né, para a gente avaliar o quão significativa aí são essas, existe uma repercussão funcional nessa paciente, acho que seria importante, uma prova de função com difusão, acho que seria interessante. Na questão da pH que eu comentei, a gente vê que muitas vezes a gente pode ter um padrão, essa toma eu não diria que é típica de pH, obviamente que não, e mesmo porque a exposição que ela tinha é um dado que a Cláudia mesmo comentou, né? Ela tinha um tempo mais aumentado de exposição, já fazia um ano a princípio que ela tinha essa exposição, mas a gente não deve esquecer que esses pacientes às vezes podem ter exposição persistente ou, enfim, exposição que não é definida e que não é conhecida pelo paciente. Então, não excluir pH quando a gente não consegue definir especificamente essa exposição. E tendo uma exposição prévia, eu acho que sempre a gente deve levar isso em consideração. E nessa linha de raciocínio, eu acho que eu faria broncoscopia com lavado, acho que seria interessante, biópsia transbrônquica. A gente vê que o rendimento para pneumonite por hipersensibilidade, se fosse esse realmente o diagnóstico que eu coloquei inicialmente, teria um bom rendimento. A biópsia transbrônquica, ela ajuda muitas vezes a fazer, ou ajudar a melhorar o rendimento diagnóstico, mas a princípio eu começaria com o lavado e depois a biópsia cirúrgica, que nesse contexto eu acho que é importante, mas não seria minha primeira opção. Vamos imaginar que a gente fez um lavado e uma transbrônquica. E o resultado veio 40% de linfócitos e a biópsia transbrônquica material insuficiente para dar um diagnóstico, que é bastante comum, né? Mas aí no consenso diagnóstico de pneumonia e de hipersensibilidade, como é que ficaria essa situação? Com essa toma, uma exposição não muito clara e um aumento significativo de linfócito no lavado. Quantos por cento de linfócito? Você falou 40? Eu falei 40, para não deixar dúvida. Só para eu saber. Mas, na verdade, assim, o que a gente tem em termos de consenso diagnóstico, né? A princípio, pensando de forma basal, ainda a gente não tem um consenso específico, mas quando a gente tem uma paciente que tem achados tomográficos que a gente diria típicos, que não é exatamente esse o caso, a gente não tem predomínio de lobos superiores, a gente não sabe se essa paciente tem mosaico, eu gostaria muito de ver, se ela tem área de aprisionamento aéreo, acho que isso seria bem importante, mas a gente vê claramente que ela tem sinais de doença de via aérea, né, periférica ou de bronquiolite, então seria uma tomografia não típica, mas uma tomografia sugestiva. A gente não tem uma exposição definida agora, então, nesse contexto, quando a gente junta isso, pelo menos até o que a gente tem até então, a da Salisbury, que ela utiliza esses dois critérios, né, tomografia e exposição, quando a gente tem um desses critérios apenas, o próximo passo seria a avaliação com lavado broncoalveolar. Claro que, em geral, ela fala mais das doenças fibrosantes,
e nesse contexto eles utilizam até a Morrissey, que usa valores estratosféricos de linfocitose como 40%, e a gente vê que isso é muito mais evidente nas doenças mais agudas, né, ou até nas crônicas não fibrosantes. Então, eu acho que seria bem interessante um achado de linfocitose de 40%, com uma tomografia que seria não típica, mas seria sugestiva. Eu acho que seria interessante para o diagnóstico, e eu colocaria como uma pneumonite por hipersensibilidade provável, pelo menos, nesse contexto. Cláudia, se tivesse se lavado e a biópsia transbrônquica insuficiente, você bateria o martelo em hipersensibilidade nessa situação? Não bateria o martelo. Eu acho que essa história, para começar, para você pensar no diagnóstico de pH, a primeira coisa é a história. A história dela de mofo, ela é extemporânea, né? Ela teve isso antes de começar a ter os sintomas. Então, eu estou acreditando piamente nisso. Enfim, para mim, o diagnóstico de pH ele não se impõe agora. Então, para eu, sem história, porque eu estou considerando que ela não tem, então, a história de exposição, eu precisaria de uma biópsia para eu me convencer de um diagnóstico de pH. Então, para mim, não. Mas se você me dá um lavado broncoalveolar com 40% de linfócitos, ou seja lá quanto for um diagnóstico que a paciente tenha, seja o percentual que for, tem linfócitos, né, e ela responde ao corticoide, pelo que você já tinha mostrado, né, aí a gente começa já a abrir o leque dentro das doenças que tenham muito linfócito, né? E além da pH, a gente tem outras, e aí vai entrar a sarcoidose, ou, por exemplo, outras doenças mais raras, como uma IgG4, que você poderia dosar, por exemplo, entendeu? Então, assim, eu acho que tem outras coisas que você pode pensar e não precisar necessariamente ir para a biópsia. Perfeito. Eu acho que a discussão, acho que é essa por aí mesmo, né? Como vocês comentaram, o achado da tomo não é assim o mais típico de pH, mas felizmente ela veio com esse quadro, com essa biópsia já feita, né? Tem duas perguntas a mais. Uma seria bronquiolite aspirativa, se entra no diagnóstico, né? A bronquiolite aspirativa tem um padrão mais de árvore em brotamento quando é difusa, mas pode ter, como a Karen ressaltou aí, vidro fosco centro-lobular, acho que é uma possibilidade. Pelo aspecto difuso, né, teria que ter um grau de disfagia aí razoável. E a outra questão, se há espaço para pensar em linfoma, aí acho que está pensando no espectro das doenças linfocitárias, né? O linfoma de pulmão difuso, ele acontece, é bastante raro, mas acho que entra aí no espectro das doenças linfocitárias, né? Vamos, já que ela veio com a biópsia, né? Que tal a gente ver se dá uma pista aí para o diagnóstico? Então eu vou passar a biópsia e convidar a doutora Ellen para comentar. Bom, boa noite, obrigada pelo convite. Fala um pouco mais perto, por favor, do microfone. Bom, boa noite, obrigada pelo convite. Vocês estão me ouvindo bem? Tá bom. Ótimo. Então, aqui vocês estão vendo uma panorâmica já da biópsia a céu aberto, né? Uma biópsia cirúrgica. Já percebe que... Acho que você aponta para mim, então? Aqui, ótimo. Vai falando. Bom, se você olhar a região centro-lobular, ou seja, onde está o bronquíolo e os vasos, você vê que a lesão parece que se concentra bem nessa região, né? Então, você vê que tem uma área mais condensada aí ao redor da região bronquiolar.
Acho que pode passar. Então, quando você vai para um detalhe, o que você vê, né? Você vê uma área de espessamento do interstício por esse infiltrado linfocitário que chega a fazer agregados linfóides, né? Faz esses pequenos nódulos aí para todo lado. Alguns até parece que começa a querer ter centro germinativo, pequeno, mas sim. Então, a gente tem um espessamento dos septos ao redor da região bronquiolar por um agregado por infiltrado linfóide, por vezes com agregados linfóides. Se pode passar? Então, aqui no detalhe, né, você vê o bronquíolo aí, você vê que já tem metaplasia respiratória peribronquiolar, ou seja, tem uma lesão crônica da região bronquiolar, e ao redor a gente vê esse denso infiltrado linfóide aí, tanto na parede bronquiolar, também já se estendendo para o tecido alveolar peribronquiolar. Pode passar? Aí um detalhe, então vocês estão vendo aí a região bronquiolar, como esse infiltrado linfóide é denso, faz agregados, se concentra realmente nessa região bronquiolar peribronquiolar, espessa o septo ao redor, o infiltrado se estende e faz agregados linfóides. Que é um agregado, né? Justamente. Embaixo na ponta também tem outro que está bonito, na ponta da... justamente. Acho que pode passar. Aqui no detalhe, além desse infiltrado denso, você começa a ver um agregado de células gigantes multinucleadas, fazendo um granuloma frouxo, né? Assim, você não vê um granuloma bem formado, mas você vê estiócitos e células gigantes fazendo um granuloma que a gente chama de frouxo ou mal formado, não necrosante. Pode passar? Num outro detalhe, você vê realmente como a região bronquiolar e peribronquiolar está comprometida. Você vê esse denso infiltrado tanto nos septos quanto na parede bronquiolar e já vê que também tem um pouco de fibrose já nessa região centrilobular, que é esse tecido rosa aí mais... Era só um minutinho que meu mouse sumiu. Desculpa. Eren, deixa eu só perguntar, enquanto o doutor Carla acha o mouse dele, essa imagem que está aparecendo aí parece que tem um infiltrado mais homogêneo, assim, parece um padrão mais de Pine, poderia ser interpretado como Pine, essa imagem especificamente? Na verdade, assim, como a lesão se concentra muito nessa região centrilobular e bronquiolar, você tem até espessamento dos septos ao redor, às custas desse infiltrado, mas a gente não vê um espessamento, tem espessamento muito, mas muito concentrado na região bronquiolar. Daria muito mais para você chamar isso de uma lesão, uma pneumonia intersticial com bronquilocentricidade do que uma PINE, porque não está uma coisa tão difusa e tão homogênea, né? Você vê que tem realmente uma predominância da região bronquiolar. Então, o que vocês estão vendo aí, ao redor do bronquíolo infiltrado denso, já tem essa área onde o Dr. Ronaldo estava apontando, que é uma região mais nodular, e em cima vocês veem que já tem um pouco de fibrose aí, que é esse tecido mais róseo. E dá para perceber aí que o infiltrado vai se estendendo para os septos. Pode passar, acho que é a próxima. Aí a gente vê no detalhe aquela área mais nodular, que você vê que tem estiócitos, formam um granuloma. A gente vê essas células com um citoplasma mais rosa escuro, que são células gigantes. Então, a gente tem um granuloma aí. Então, a gente tem tanto granulomas mal formados, como granulomas um pouco mais bem formados ao redor da região bronquiolar. Num detalhe, bem ao redor da região bronquiolar, a gente já vê que já tinha um pouco de fibrose, e você vê claramente o infiltrado se estendendo para os septos, e já macrófagos xantomatosos nos espaços alveolares ao redor. O que significa isso? A possibilidade, em geral, a gente vê isso bem acompanhando pneumonia e organização, aí a gente não está vendo nenhum plug, mas é uma possibilidade. A outra é que já tem algum grau de obstrução desse bronquíolo, e quando isso acontece, a gente vê bem proliferado nos alvéolos ao redor essa proliferação de estiócitos xantomatosos.
Aí, num detalhe, né, vocês já estão vendo como já começa, além do interstício, já começa a fazer um pouco de fibrose aí, já tem um pouquinho de deposição de colágeno. Aí, o que sobrou da parede bronquiolar já ficou toda deformada, né? A gente só vê o resto da elástico e o infiltrado nos septos ao redor. E aqui você vê que parece querer começar a fazer um plugzinho e subindo, isso aí, de tecido de granulação. O que faz sentido. E aí também, o que faz sentido a gente ter aqueles macrófagos xantomatosos naqueles espaços alveolares. Então, aqui provavelmente tinha um bronquíolo que foi embora, né? Provavelmente, como está essa área mais frouxa, talvez tivesse um plug aí, que já está aí para baixo. E aí você vai para a imunistoquímica, a gente vê que aqueles agregados linfóides bonitos que a gente via marcam para CD20, mas só os agregados, né? Que é essa marcação marrom, e o que está negativo está em azul. Então, os agregados linfóides ficam bem desenhados aí no CD20, que é um marcador de linfócito B. Pode passar? Aí, então, um detalhe do CD20, você vê como faz bem, desenha bem os agregados linfóides, e você vê que tem algumas células CD20 no septo, mas não é o que predomina, né? Pode passar? Aí você vai para o CD3, que é um marcador de linfócito T, você vê que ele está aí ao redor dos agregados e também tem um pouco nos septos. Aparentemente, o CD3 está mais aumentado em relação ao CD20. O CD3 é um marcador, um PAN de linfócito C. Pode passar? Aí um detalhe, você vê como as células são pequenas, marcadas em marrom, se estendem para os septos, tem uma quantidade grande de linfócitos T maduros, né? A gente não viu atipias nesse infiltrado. Pode passar? Com esse achado, Ellen, dá para excluir de cara uma doença neoplásica, tipo linfoma? Na verdade, a gente fez um trabalho grande porque os linfomas típicos do pulmão, que são os linfomas malte, né? Esses linfomas são normalmente de células pequenas mesmo, mas os outros marcadores não favoreceram. Então, sim, com a junção de todos os outros marcadores, desfavoreceu o linfoma, mas só pela aparência morfológica, não. Porque é comum os linfomas maltes, às vezes, seguirem a região bronquiolar, o eixo bronquiolar, e se estenderem pela pleura. Essa extensão pela pleura a gente não viu, mas só pelo aspecto morfológico não, por isso que a gente sempre faz a imune. Ela veio com esse laudo do patologista que viu inicialmente. Você acha que está bom esse laudo? Então, a pneumonia intersticial predominante inflamatória, predomínio peribronquiolar com hiperplasia linfóide, bronquiolite folicular, focos de pneumonia organizante e granuloma epitelioide isolado, com mínima necrose, além de transformação gigantocelular ocasional, pesquisa infecciosa negativa. É uma descrição microscópica do que a gente viu perfeita, né? A gente viu então, um padrão de uma pneumonia intersticial que predomina na região peribronquiolar, tem hiperplasia linfóide, tem agregado linfóide com centro germinativo na região bronquiolar, tem focos de pneumonia organizante e tem granulomas e granulomas frouxos e um granuloma epitelioide mais bem formado, até com uma necrose mínima. Acho que esse tumor LET é um achado que às vezes se encontra em biópsia, né? Normalmente, às vezes, quando você tem, às vezes, muita lesão bronquiolar, não é incomum você ter um pouco de hiperplasia das células neuroendócrinas e isso acabar formando um pequeno nódulo com menos de meio centímetro, que a gente chama de tumor LED. Então, passar para a Cláudia, com esse, então, o resumo do caso, para quem chegou tarde, né? Uma senhora de 60 anos, espinéia e tosse há 1 ano, e negava sintomas sistêmicos, hipotireoidismo, sem exposição no momento, e com essa biópsia linfocitária peribrônquica
com granuloma, você pensaria em algo mais? Ou qual seria a conduta agora? Eu gostaria de perguntar para a Ellen se ela acha que isso aí, se esses achados seriam compatíveis com o pH ou com sarcoidose, duas doenças granulomatosas que a gente acha com mais frequência, né? Porque pela descrição dela não me pareceu, mas enfim, queria saber essa opinião da patologista. Bronquiolite folicular a gente pode ver, é descrita em pH, mas é claro que assim não é o padrão que é o mais comum, né? O que a gente vê é muito mais uma pneumonia bronquilocêntrica e é mais, não é tão comum a gente ver tanto agregado linfóide, mas é claro que não dá para excluir. O fato de ter um granuloma um pouco mais bem formado não é o padrão também clássico, ainda mais com essa mínima necrose que foi vista. Em relação à sarcoidose, eu desfavoreceria, porque em geral o que a gente vê são granulomas sem tanta inflamação associada, e eu acho que ele tem granulomas bem formados e sem tanta inflamação associada. E o que mais chama atenção nessa biópsia é esse denso infiltrado aí em região bronquiolar, né? Peribronquiolar, com esse predomínio bronquilocêntrico. Então, pH é uma hipótese que não dá para excluir, mas eu acho que não fica como a primeira hipótese. E sarcoidose eu não favoreceria, não. Perfeito. Não, porque essa tinha sido minha impressão, mas eu só queria ficar com mais clareza disso. Entendi perfeitamente. Também acho que não deve ser, eu não estou apostando na pH, né? Então, se for, eu vou ficar assim, bem decepcionada, porque desde o começo eu não estou apostando nesse diagnóstico. Sarcoidose, que era um diagnóstico inicialmente que eu estava pensando um pouco mais, eu achei que não era né, a patologia que a gente fosse encontrar, né? Também você já disse que linfoma não, porque não tem outros achados para o linfoma, que também era uma possibilidade para mim. Então, eu acho que agora o que eu faria era dosar IgG4 nessa paciente, né? Para poder descartar esse diagnóstico. Karen, você está como aí nesse momento da investigação? Como que você conduziria? Você Eu queria está perguntar, eu voltei. Eu queria perguntar para a Ellen se tem aquele padrão de pneumonia intersticial granulomatosa linfocítica, aquele padrão tipo GLIUD, que você tem bastante linfócito, que você pode ter achado de doença mais peribroncovascular. Isso seria uma possibilidade nesse contexto de ter tanto linfócito? Sim, Ellen. a glíode ela pode se manifestar com padrões diferentes, né? Você pode ter tanto uma pneumonia linfocítica difusa, como um padrão que predomina ao redor da região peribronquiolar, e às vezes você pode ter pneumonia e organização associada. A maioria dos quadros apresenta com granuloma, mas tem raros casos que você às vezes não encontra, e em alguns casos até já é descrito fibrose, né? Então, se entra em um dos espectros poderia ser encaixado nos espectros da glíode, sim. Tá. E você até comentou Karen, explica o que é glíode. A glíode é uma doença pulmonar intersticial granulomatosa que tem um predomínio importante de linfocítico e é como se fosse uma doença intersticial do padrão linfocítico, semelhante a um padrão de linfoma, mas é uma doença que compromete mais de forma mais granulomatosa, como foi descrito aqui. Por isso que eu até pensei, quando você... Teu som falhou de via aérea periférica, como você colocou... Tá ouvindo? Agora melhorou. Indo agora? Sim. Tá. Como você estava descrevendo ali, alguns achados de obstrução de via aérea mais periférica, que a gente já via isso na tomografia, né, com esse padrão de lesão mais cintrolobular. Da mesma forma, a presença de fibrose, que a gente vê não é tão comum, mas era uma fibrose mais fina e que, na verdade, a gente já auscultava ali, quando a gente auscultava estertor fino.
Mas o que eu queria só perguntar para você antes disso, Ellen, é que você excluiu, a princípio, excluiu não, mas que se achou pouco provável ser pneumonia de hipersensibilidade, né? Quando a gente tem essa doença que ela é bastante centrada em via aérea, como você mesmo, a gente via nitidamente que era doença centrada em via aérea. É uma doença que tem essa reação com algumas células gigantes, tem um granuloma mesmo que bem formado, então a gente tem uma doença com alguma doença intersticial, até peribroncovascular. Basicamente, a gente deu todos os achados aí de pH. Por que você achou que era pouco provável? Não, não é uma questão de ser pouco provável, é que assim, poderia ser uma pH? Claro que poderia ser uma pH. É que tem algumas coisas que chamam a atenção que não me faria cravar de cara uma pH, que é assim, essa quantidade grande de agregados linfóides, essa presença de centros germinativos reativos, às vezes você tem um granuloma um pouco mais bem formado, até com um pouco de necrose. Claro, você está numa lesão, uma pneumonia intersticial, com essa bronquilocentricidade, infiltrado linfóide, formação até de granulomas, pH com pneumonia e organização junto, você for pensar na tríade, né? Exato, exatamente. pH é uma que eu colocaria na nota como uma das hipóteses. Mas você começa a enxergar muito esse infiltrado todo denso, com esses agregados, com centro germinativo, acho que você tem que começar também a colocar outros diagnósticos diferenciais como possíveis nessa patologia. Porque, assim, para quem olha, fala assim, nossa, tem a tríade da pH aqui, daria para você cravar com possibilidade. Mas tem outros achados que te colocam uma pulga atrás da orelha para outras possibilidades. E mais uma pergunta só, Ronaldo, não sei se chegou a ser dosado IgA, IgG, Pode pedir o que você quiser. IgA, IgG, IgM, isso foi solicitado para essa paciente em algum momento, você sabe Seria dizer? a tua conduta agora, né? Talvez fazer a Vamos ver a solicitação sequência aqui. Tá bom. Em benefício do tempo, eu vou passar um pouquinho rápido, senão nós vamos ficar até meia-noite. Então, o colega começou com corticoide, com esse achado da história, da tomo e da biópsia. E aqui nós temos a tomo pré- e pós-corticoide, vê que melhorou o vidro fosco, né? Os nódulos também diminuíram, esse corte na região da carina. Aqui mais nas bases fica mais nítida a melhora com corticoide. Só que quando reduzia o corticoide, piorava os sintomas e a tomografia. E esse fato ocorreu por 2 vezes. Então, aqui está um exemplo pré-corticoide, com 40 miligramas, foi a dose inicial, tinha um controle com melhora, e quando chegou em 10, voltou a infiltrar o pulmão. Então, acho que pensando em pH, seria uma exposição oculta aí que eventualmente pode acontecer, né? E a hora que reduz o corticoide, volta os sintomas, volta as lesões. E aí, em 2019, depois da segunda piora, que ela foi encaminhada para o nosso grupo, né? Em uso de 30 miligramas de corticoide, de prednisona e assintomática. Aqui o professor Badini, ela tinha poucos estertores nas bases, saturava 98% e tinha uma função pulmonar basicamente normal, discreto hiperfluxo aqui, mas volumes normais, difusão normal. E então o que acrescentou agora é que era uma doença sensível, bem sensível ao corticoide, mas dependente, né? Quando diminuía o corticoide, ela voltava a piorar, e pensando em pH, o que poderia ser uma exposição oculta, né? Das outras hipóteses que a Cláudia levantou, uma IgG4 relacionada, e a Karen pensou numa glio de
uma doença associada à imunodeficiência comum variável. Vocês gostariam de comentar alguma coisa a mais ou vamos seguir os exames? Karen ou Cláudia? Acho Ellen, que pode seguir, né? Ellen, só uma pergunta. Nessas duas hipóteses, agora você pode falar à vontade. Você ficaria com pH, IgG4 ou GLIUD? O teu primeira hipótese diagnóstica no teu laudo. Olha, uma lesão com esse infiltrado linfocitário denso na região peribronquiolar, com granulomas, tanto granulomas frouxos quanto granulomas mais bem formados, com pneumonia de pneumonia e organização junto, com agregados linfóides, fazendo até centros germinativos, acho que a minha primeira opção no laudo é GLIUD. IgG4 poderia ter esse padrão com granuloma também ou não costuma ter granuloma? Não é o padrão que a gente costuma ver, a fibrose fica um pouco mais estoriforme, a gente vê um pouco, às vezes, de venulite junto, e chamaria atenção a quantidade de plasmócitos. Nesse caso, não era o que chamava atenção, né? Era um infiltrado predominantemente de linfócitos pequenos maduros. Então, não seria a minha primeira hipótese. Acho que tem todas as características para uma GLIUD, é claro, como eu falei, não dá para excluir uma pneumonia de hipersensibilidade nesse caso, mas agora para IgG4 acho que falta o infiltrado plasmocitário. E tem um pouco mais de fibrose também, né, no IgG4. Tem um pouco mais de fibrose ali da região já peribronquiolar, ali como a gente já mostrou, né? Ele começou já a fibrosar e parece que alguns começam a querer, parece que fechar um pouquinho os bronquíolos. Na verdade, o que eu pedi na primeira consulta foi uma eletroforese de proteína, que era o único exame que ela não tinha. Aqui está a curva da eletroforese, e ela tinha uma redução da gama-globulina de 0,4, aqui está o normal. E depois, na dosagem da IgG, né, ela tinha 339, o normal acima de 670, com redução de praticamente todos, menos o IgG3. O principal é a IgG1, né, que está bem reduzida. Então, juntando tudo com a história, a sensibilidade a corticoide, o padrão tomográfico e da biópsia, acho que dá para fechar o diagnóstico com a imunodeficiência comum variável mais GLIUD, né, que é a abreviatura em inglês, que é uma doença intersticial pulmonar linfocítica e granulomatosa, né, como a Ellen mostrou bem aí. Karen, você que pensou nisso, você já teve experiência com essa doença? Como é que você costuma manejar? E depois vamos ouvir a Cláudia. Não, Carol, não tive experiência, não. Na verdade, eu pensei porque eu associei as duas coisas, de doença de pequena via aérea com muito linfócito na biópsia. Confesso que fiquei bem tentada com a pH, porque praticamente eu li a biópsia, né? Eu vi muita doença, era nítido na hora que você olhava a prevalência da doença mais centrada em via aérea, mas tinha muito linfócito. E então, por isso que eu pensei em GLIUD, mas eu não tenho nenhum paciente com GLIUD, nunca tratei nenhum paciente com GLIUD. Então, não tenho experiência minha. Cláudia. O que eu acho que é importante a gente comentar aqui, que muitas das vezes a gente está achando que o paciente está com a função pulmonar normal ou que ela está assintomática, como ela estava em algum momento, né? E que está tudo bem, que está bem tratada, e fica usando corticoide de forma indefinida, só aumentando dose, né? E foi muito bom que ela tivesse feito uma biópsia, né, para se chegar a um diagnóstico, porque o tratamento aqui já vai modificar, né? Então, eu acho que isso
fundamental, quer dizer, se perseguir. Eu acho que essa é a grande mensagem que esse caso deixa, né? Se perseguir um diagnóstico para se chegar ao diagnóstico correto para fazer o tratamento de forma adequada. Nem toda doença intersticial, então. Mas eu já podia imaginar, né, do Cairala não podia ser uma doença simples, né? Mas, enfim, acho que foi muito bom. Mas A discussão foi... acho que, sem dúvida, Cláudia, acho que a ideia é exatamente essa, né? Agora, Estimular a investigação, né? Agora, deixa eu te perguntar, essa paciente, ela começou tudo isso realmente aos 59 anos de idade, ela nunca na vida dela teve nada, nenhuma infecção respiratória, nada, porque esses pacientes com imunodeficiência, né, deveria ter alguma coisa, alguma clínica aí. Realmente ela não tem, até tem uma pergunta em relação a isso, se ela tinha antecedentes de infecção. Realmente não tinha, né? E aí o que nós fizemos foi começar a reposição de imunoglobulina e tentar desmamar novamente o corticoide, né? E depois de 4 ciclos de imunoglobulina e prednisona chegou a 5 miligramas, ela continuava assintomática e a tomografia, vemos que reduziu bem, né? Ainda se observa um ou outro foco de vidro fosco, aqui um mais exuberante, alguns outros, mas aqueles nódulos maiores desapareceram, né? Só um resumo aí da doença, é uma complicação não infecciosa em pacientes com imunodeficiência comum variável, né? Deficiência de IgG, pode aparecer até em 1/3 dos pacientes. Tem uma associação, em alguns casos, com o herpes 8 e confere uma maior morbimortalidade para esses doentes, né? A faixa etária de surgimento é em torno dos 20 aos 50 anos, né? Um pouco diferente das infecções, que é mais precoce. E, além do pulmão, pode ter gânglios, esplenomegalia e acometimento hepático. Eu não pus, ela tinha um discreto aumento de enzimas, né, hepáticas. A tomo e a biópsia nós já comentamos aí. O diagnóstico realmente, nesse caso, depende, para ter 100% de certeza da biópsia, né, na vigência de sabendo que ela tem a imunodeficiência e a tomo esse padrão, você pode até pensar num diagnóstico presuntivo, né? Num indivíduo sabidamente com ICV. Tem uma pergunta sobre quanto tempo vai receber a imunoglobulina, vai ser para sempre, né? Não vai... E lembrando que a ICV e pulmão, o mais comum são infecções pulmonares, com desenvolvimento de bronquiectasia, mas você pode ter bronquiolite folicular, uma pneumonia linfocitária, seria um padrão de glíode aí mais leve e, eventualmente, até uma incidência maior de linfomas. Para finalizar, eu vou comentar alguma coisa rapidamente sobre infiltrado pulmonar linfocitário, e que vai aí desde de hiperplasia nodular linfóide, bronquiolite linfocitária e folicular, a pneumonia linfocítica, a doença IgG4 relacionada, a amiloidose, indo já para os quadros mais pré-neoplásicos, né? A granulomatose linfomatóide, o Castleman, e os linfomas, né? O mais comum, o Malte, como a Ellen comentou, que é um linfoma B, o Hodgkin,
E os linfomas pós-transplantes aí pela imunossupressão, eventualmente relacionados com Epstein-Barr, né? Então, na presença de um infiltrado linfocitário, o espectro de diferencial é esse, né? A biópsia aí geralmente é fundamental. Ellen, se acrescenta mais algum diagnóstico aí nessa lista já razoavelmente extensa? Nossa, acho que essa lista está super completa. Eu, aproveitando que você está numa biópsia de pulmão transbrônquica, você acha que dá para, desse caso que nós vimos, e já estendendo para os outros diagnósticos, é uma boa opção quando você pensa no infiltrado linfocitário ou precisaria de mais material para fazer estudos mais definitivos? É assim, né? Tem alguns casos de CRIO que é descrito, além dessas bronquiolites do tipo folicular ou mesmo celular, ou lesões que predominam ao redor da região peribronquiolar, também se inclui as bronquites também, que são inflamações da parede brônquica nesses casos. Se eu tivesse feito uma biópsia, tinha a chance da gente ver um infiltrado na região do brônquio, mas o difícil ia ser conseguir fechar realmente um diagnóstico definitivo, né? É claro que nesse caso, a biópsia é muito bonita e ela é muito. Ela praticamente tem todos os achados, né? Agora, na transbrônquica, esse diagnóstico é bem pouco provável. E das outras aí? Desculpa, Na criobiópsia acho possível, porque a gente consegue enxergar o bronquíolo, consegue ver o infiltrado predominando ao redor da região bronquiolar, e às vezes dá sorte ainda de pegar o granuloma, alguma pneumonia em organização junto. Então, sim, a crio era uma opção. Tá bom, são uns exemplos, né? Hiperplasia nodular linfóide, geralmente é um nódulo pulmonar, que tem um... Quer comentar a biópsia da hiperplasia linfóide, Ellen? Bom, aqui vocês estão vendo, então, que pelatomo era um nódulo. Aqui vocês estão vendo bem onde ele está marcando aí a região do agregado linfóide. Essa área mais clara dentro é justamente o centro germinativo. Então, a gente tem um folículo linfóide reativo, fazendo um nódulo aí nessa região peribronquiolar. Então, você está diante de uma hiperplasia, um padrão de hiperplasia linfóide, né? Pela presença do centro germinativo, né? Que ele ficou tão grande que apareceu no tomo. Provavelmente na região ao redor deve ter mais agregados com centros germinativos, o que esboçaria melhor até o nódulo. E aí, pela região peribronquiolar, já dá para ver que tem mesmo, né? Aqui parece outro. Sim, cortou na foto. Então, a bronquiolite linfocitária pode ter um padrão de lesões císticas ou árvore em brotamento, né? E também você tem uma hiperplasia peribrônquica, não é isso, Ellen? Isso, aí além de tudo, você tem o agregado linfóide com centro germinativo, já formando um padrão de bronquiolite folicular, né? Você vê que tem infiltrado na parede bronquiolar ali, já chegando na submucosa. Então, é um padrão bem de bronquiolite ali, linfocítica. A pneumonia linfocitária com áreas de consolidações, vidro fosco e cistos, né? E um infiltrado linfocitário difuso, é isso? Justamente, a gente vê bem no centro da foto a arteríola com o bronquíolo, né? E aí você vê ao redor esse espessamento aí celular, já tem até agregado linfóide ali para cima, e você vê como espessos septos ao redor às custas desse infiltrado. A foto não dá para a gente ver se também tem fibrose junto, mas aparentemente tem um denso infiltrado aí. Tá bom.
É importante aí destacar como você vê como espessa o septo infiltrado, né? Não é aquele infiltradinho de pneumonia de hipersensibilidade, ou às vezes de pneumonia do tipo NSIP, que você vê o espessamento septal inflamatório, mas não nessa proporção que faz esse septo alargado com esse denso infiltrado expandindo mesmo o septo, né? De uma forma bem mais proeminente. É um exemplo de amiloidose, né? Geralmente tem um nódulo denso, podendo ter um cisto, ter ou não cisto, né? Vejo que são nódulos densos, depósito amiloide. Faltou a biópsia desse. Aqui é um caso de IgG4, né? Um caso nosso também tinha aumento dos gânglios, né? Veja captação no gânglio, no PET. E na tomografia, um aspecto de consolidações e reticulado, né? Mais periférico. E a biópsia, né? Um infiltrado linfoplasmocitário, Ellen. A biópsia, você vê que é um infiltrado denso, que também está na região bronquiolar, ali pela foto de baixo, só que você vê quando no detalhe aí dessa foto, como tem plasmócito, né? Que é essa célula com esse núcleo excêntrico, com esse citoplasma cor-de-rosa aí ao redor. Então, assim, a quantidade de plasmócitos juntos nesse infiltrado te chama atenção. E provavelmente o marcador aqui na D deve ser um marcador de... Provavelmente deve ser o próprio IgG4 marcando... É o IgG4, é. Você vê a quantidade, é denso, provavelmente a relação aí com certeza está acima de 40%. O Castleman, né, que pode ter um padrão nodular com cistos, né, também entra no espectro aí das doenças linfoplasmocitárias, né? Ellen? Oi, aí a gente vai ver duas coisas, né? Ou a gente vê aquela forma que a gente chama de alino vascular, que a gente vê aqueles vasos infiltrando os centros germinativos, ou a gente vê uma forma também plasmocitária, que é uma forma como se fosse uma LIP, mas muito rica em plasmócitos. E esses casos são mais difíceis, a gente acaba entrando como um diagnóstico diferencial. E esses são casos que acabam testando em IgG4 também, né? Aqui é um caso de Hodgkin, né? Tinha doença ganglionar, alguns cistos no pulmão, alguns nódulos e uma lesão no fígado também. Geralmente o Hodgkin é sistêmico, né? Não está só no pulmão. E um linfoma B, geralmente é uma lesão nodular em volta do brônquio. Acho que aqui dá para ver que é uma célula mais neoplásica, né, Ellen? Você vê esse agregado aí predominando aí na região bronquiolar, você vê que é muito denso, e a hora que você vai para o marcador de célula B, olha que deve ser o número D, olha como o CD20 é forrado, né? Como predomina, diferente do nosso caso, que você tinha uma quantidade bem mista. Você tinha só os agregados linfóides marcando o CD20, célula B, e o restante era tudo célula T, né? Isso daí não, isso daí é um filtrado denso, você vê que ele é monótono, né? As células parecem ser todas iguais, te dá uma suspeita de clonalidade, e a hora que você vai para o marcador de célula B, é forrado. Legal. E aqui é um exemplo de um linfoma pós-transplante, geralmente é bem agressivo, né, por causa da imunossupressão. Lembra até um tumor de pulmão na região peribrônquica. Então, para finalizar, lembrar desse diagnóstico, né, principalmente lembrar de pesquisar imunodeficiências quando tem um padrão de vidro fosco, nodular, etc. E o diagnóstico definitivo é com o padrão da biópsia, né? E os diferenciais, como foi comentado aí pelas debatedoras, né? Hipersensibilidade, os outros infiltrados linfocitários, sarcoidose e neoplasias.
O tratamento inicial é reposição de gama-globulina com corticoide, e na ausência de resposta vai escalando para imunossupressores e até estranhamente o rituximab. Acho que nós conseguimos aí uma excelente discussão. Eu queria agradecer a Cláudia, a Karen e a Ellen pela participação, que abrilhantaram essa discussão de caso, e vocês fica aberto aí se vocês quiserem comentar alguma coisa. Cláudia, Karen, Ellen, fiquem à vontade para... Não, só agradecer mais uma vez, foi um caso muito bom, muito ilustrativo. Não é o caso do dia a dia, mas é um caso emblemático, né? E, enfim, mais uma vez agradecer, a gente está já no tempo, né? E agora estamos com mais de 120 participantes, o que é muito bom. E, enfim, obrigada a todos aí por terem ficado até o final ouvindo aí essa discussão muito boa. Também agradeço o convite, foi bem interessante, gosto de casos diferentes, principalmente apresentações atípicas, né, dos casos apresentações típicas de casos mais diferentes, então eu agradeço, foi bem interessante, obrigado aí pela participação, obrigado Cláudia, Carala e Ellen também. Ellen, obrigado aí por ter vindo também, meio de última hora, foi muito boa a tua presença aqui. Eu que agradeço o convite, obrigada. Essas discussões multidisciplinares são sempre muito enriquecedoras e é uma oportunidade para mim, que agradeço muito o convite. E, finalmente, agradecer aí a audiência e vamos ver se em breve fazemos outra dessas aí. Boa noite para todos. Boa noite.